Eu vou começar esse vlog de leitura com uma coisa que todo leitor gosta muito de fazer, que é o quê? Comprar livro. Hoje é dia 29 de janeiro, são 9h30 da manhã e a Amazon começou com um saldão do cliente e tem muita coisa valendo a pena, tem muito mangá valendo a pena, coisa custando R$7, R$10. Coloquei no meu carrinho, então, o terceiro volume de The Umbrella Academy. E aí vocês vão me perguntar, Andréa, tu tem o volume 1 e o volume 2? Não, eu não tenho. Mas ele está custando R$14,42. Ele tá com 83% de desconto. Ele geralmente custa em volta de R$60. O volume 1 e o volume 2 estão custando esse preço. Então, eu estou pensando em pegar o volume 3 e depois esperar o volume 1 e o volume 2 entrar em promoção. Claro que muito provavelmente não vai ser uma promoção tão boa quanto essa, mas, né, por um preço menor, tô considerando. Eu quero The Umbrella Academy, acho que desde que eu sou criança, por causa do Gerard Way, né, que é vocalista uma das minhas bandas favoritas, que é uma Chemical Romance, então tá aí na minha lista. E aí eu acho que vou pegar Pétalas de Akayama também, que eu acho essa capa muito bonita, e as autoras eu acho que elas são nacionais, né, elas são brasileiras, autoras nacionais, acho que são brasileiras, e tá custando também 32. Minha amiga tá me chamando no WhatsApp. E Navileira, volume 1, não assisti o dorama, mas minha mãe já me falou que é muito bom. Eu já vi que são 5 volumes. Ele tá sendo lançado pela New Pop, tá por um preço muito bom aí de R$25, 24. E Nana, volume 11. E aí vocês me perguntam, eu tenho os outros volumes? Eu parei no volume 8. E não sei por que os outros volumes sumiram da Amazon, mas esse aqui tá por R$14, então eu vou comprar esse volume 11 e depois eu tenho que comprar o 9 e o 10 que estão me faltando e os seguintes, né, na frente. Então vamos lá, acho que vou comprar isso aqui. Esse aqui eu ainda tô um pouco em dúvida. Eu comecei esse vlog já muito mal, porque hoje já é dia 30 de janeiro, então eu gravei ontem de manhã. Eu comprei os livros que eu falei que eu ia comprar, agora eu tô esperando chegar. E eu li um pouco ontem, só que eu acabei lendo de noite, aí eu acabei não gravando, mas eu vou falar pra vocês o que eu tô lendo no momento. E já antecipando, assim, que esse início de ano, ele tá sendo um pouco complicado. No final de 2023, eu li muito, assim, nas últimas semanas, porque eu queria terminar de ler o último livro do Harry Potter pra bater a minha meta de terminar a saga, né, em 2023. Mas eu gostei muito do livro, e aí eu acho que quando a gente gosta muito do livro e aí muda o ano, é um pouco diferente é um pouco difícil a gente conseguir engrenar numa outra leitura. E aí eu fiz a minha lista, né, dos 12 livros que eu quero ler em 2024, que eu fiz um Notion também pra organizar todos os meus livros, aí depois eu posso mostrar um pouquinho. Mas enfim, eu fiz essa lista e aí o primeiro livro que eu comecei a ler esse ano foi uma confusão, pra falar a verdade. Eu vou até explicar o que aconteceu. Eu comecei a ler esse livro aqui que se chama A Temperatura Entre Você e Eu, da editora Buzz. E eu peguei esse livro no Kindle Unlimited, que eu tinha conseguido uma promoção aí, dessas promoções loucas da Amazon. E eu comecei a ler esse livro e eu não tava gostando muito, assim, da história. É um livro LGBTQIA+, o relacionamento de dois meninos. Um livro muito juvenil pro meu gosto atualmente. E a escrita também eu achei um pouco rasa, assim. É sobre um menino que ele tem, tipo, um poder especial aí, que a temperatura do corpo dele é diferente. Umas coisas assim. A sinopse do livro é meio que isso. Só que eu não queria ler esse livro, eu queria ler um outro livro da editora Buzz, que tem um título meio parecido e uma capa muito parecida. E aí eu fiz uma confusão do caramba, porque o livro que eu queria ler mesmo era A Escuridão ao Nosso Redor, que também é da editora Buzz, e tem o mesmo esquema de capa, onde tem dois meninos, um olhando pro outro, e o título aqui no meio. E aí eu peguei esses dois livros no Kindle Unlimited, porque os dois estão disponíveis, e eu fiz uma confusão, porque na verdade eu queria ter começado a ler A Escuridão ao Nosso Redor, porque eu vi o GF, o Geek Freak, falando bem desse livro, e eu acabei começando a ler A Temperatura Entre Você e Eu, porque eu confundi as capas,
E aí foi muito engraçado, porque eu tava lendo esse A Temperatura de Você e eu fiquei pensando assim, nossa, mas esse livro parece que não tem nada a ver com o que eu achava que ele ia ser. Então, meu 2024, as minhas leituras de 2024, elas já começaram completamente capengas. E aí eu pulei, então, pra leitura de um livro físico, que foi Vilão, que tava... Esse livro tá na minha meta dos livros lidos pra serem lidos em 2024. Aqueles outros ali não. Então, são livros, no caso, a mais, né, da meta dos 12. E esse livro aqui, eu comprei ele ano passado. Na verdade, eu não comprei, eu ganhei ele do meu namorado ano passado e eu li até a página 54. A sinopse desse livro é sobre dois jovens que se conhecem na universidade e aí eles fazem uma pesquisa sobre pessoas extraordinárias, pessoas com habilidades extraordinárias, tipo super-heróis. Só que um deles vai preso e acho que o outro se dá bem. E aí o menino que vai preso, ele foge da cadeia e aí ele vai atrás do outro cara. E aí eu acho que por isso que o nome do livro é Vilão. Eu tinha achado a sinopse bem interessante, mas eu confesso que eu nunca tinha lido nenhum livro da Vi Schwab, então eu não conhecia a escrita dela e eu achei a escrita bem confusa. Os capítulos, eles são bem curtos, o que eu não gosto nem de capítulos muito curtos, nem de capítulos muito longos. O capítulo começa aqui e aí ele termina na outra página, sabe? Então, tipo, capítulo de menos de 2 páginas, sei lá, eu acho meio demais. E aí eu achei um pouco confuso, porque a história não é nem um pouco linear, de repente é uma semana antes, aí é noite passada, e aí 10 anos atrás, e 2 semanas antes, e ontem, e aí cada hora tu tá sendo apresentada a personagens novos, e tipo... Até agora não teve nenhuma profundidade, assim, nesses personagens, porque uma hora eu tô conhecendo esses personagens há 10 anos atrás, de repente eu tô vendo esse personagem no presente, fazendo uma coisa que tu fica tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então eu achei o livro meio confuso. Não é que eu não esteja gostando, mas eu não curto muito esse tipo de escrita não linear. E eu acho que quando o autor decide fazer isso, ele tem que fazer de um jeito muito bem feito para que não fique confuso. E eu não sei, até agora essas 50 páginas eu achei confuso. Então, o próximo capítulo que eu tenho pra ler aqui, por exemplo, são 10 anos antes. E aí depois o capítulo seguinte é 2 dias antes. E depois 10 anos antes. E aí capítulos de 2 páginas e depois 2 dias antes. Aí ela fica intercalando entre esse passado e esse presente. E as coisas são meio confusas, mas tudo bem. Então, falando rapidamente das leituras que eu pretendo fazer em 2024, eu quero ler A Guerra da Papoula, Hamnet, O Imperador Deus de Duna, o retrato de Dorian Gray, Vilão, que eu tô lendo, O Meu Pé de Laranja Lima, Condomínio Saint-Hilaire, que é um livro nacional, que é de uma editora aqui da minha cidade, O Canto Mais Escuro da Floresta, Me Encontre, que é a continuação de Me Chame Pelo Seu Nome, Call Me By Your Name. Como Tigres na Neve, que é um livro da minha mãe, que eu tenho que pegar emprestado, inclusive. Zacaring e o Imperador Dragão. Os Segredos que Guardamos, que também é um livro que a minha mãe queria que eu lesse, então eu coloquei ele aqui nessa lista, tem que pegar com ela. E A Temperatura Entre Eu e Você tá aqui, porque é um livro que eu tô lendo, mas as minhas metas de leitura são essas primeiras 12. Eu fiz uma coisa agora que é muito perigosa, pode ser muito perigosa, potencialmente perigosa, mas não foi, tá tranquilo. O personagem principal desse livro se chama Victor Vale. E Victor Vale é um nome de vilão, né? Com certeza, acho que a autora escolheu isso muito bem. Acho que agora, no ponto que eu tô lendo, que eu já li mais, acho que umas 30 páginas, agora tá ficando interessante, porque eu acho que esse negócio do vai e volta no tempo ficou um pouco mais linear do que ele estava no início. Então, talvez seja um livro um pouco difícil de engrenar no início, mas que talvez ele fique mais interessante. Então, agora eu tô mais interessada. E aí eu ficava imaginando, né, o personagem principal aí, o Victor, e eu tava imaginando ele muito assim, meio Draco Malfoy, assim, meio cabelo loiro, quase branco, com cara de personagem do mal. E aí, o que eu fiz? Eu pesquisei o nome dele no Google pra ver as fanarts, né? Isso é um baita perigo, porque a gente pode levar spoiler fazendo isso. Inclusive, já aconteceu comigo. Uma vez que eu tava lendo um livro, fiz isso, levei um spoiler. Mas dessa vez não levei. E vou mostrar pra vocês aqui as fanarts. Quem não quiser ver, pula essa parte. Olha aí. Achei que faz todo sentido com o que
eu estava imaginando. Esse aqui, então, eu achei muito bom. Esse aqui, mais jovem. Então, gostei. Era isso mesmo que eu estava imaginando. Muito, muito bom, muito bom. Trago atualizações, cheguei em 49% do livro e eu dei uma paradinha agora, porque o livro ele é dividido em partes, e aí eu cheguei na segunda parte do livro, que se chama Um Dia Extraordinário, o que agora faz um pouco de sentido porque que os outros capítulos eram 10 anos antes, noite passada, 2 dias antes, né, aquela coisa que eu já tinha falado. Então, a primeira parte do livro, ela se chama Amigos, Família e Outros Laços Mais Fortes, e essa segunda parte se chama Um Dia Extraordinário. Então, eu vou até dar uma conferida pra ver se ele tem uma terceira parte. Não tem, são só 2 partes mesmo do livro. Então faz sentido porque os acontecimentos principais do livro devem acontecer em um dia só, ou alguma coisa assim. Mas tô feliz, tô na metade do livro. E acho que eu vou dar uma pausa agora, porque eu tô ficando com dor no meu pulso de ficar segurando o livro. E acho que vou dar uma pausa e aí vou ver se depois eu leio mais alguma coisa hoje. Mas talvez eu traga atualizações só amanhã. Hoje é o dia seguinte, então hoje é quarta-feira. E eu terminei de ler Vilão. E, gente, esse livro ele foi crescendo de um jeito muito impressionante. Peço desculpas pra vocês porque estou segurando o celular aqui com a mão e eu tenho 10% de bateria pra gravar essa finalização sobre a leitura de Vilão. Acho que eu dou nota 4 pra ele. Não vou dar 5 estrelas, porque eu continuo com a mesma opinião de que o início do livro é um pouco confuso, é um pouco arrastado, poderia ter sido diferente. Eu acho que... Não sei, a forma como o autor escolheu fazer o início, eu acho que não é tão interessante, mas ali a partir dos 25% do livro, ele começa a realmente ficar interessante, a gente começa a se aprofundar nos personagens, e o que é mais legal nesse livro, o que eu já imaginava, né, pelo título e pela sinopse, é que nenhum dos personagens é bom. A gente não tem o vilão e o mocinho. Todo mundo é ruim nesse livro, sabe? Todo mundo é meio mau caráter, todo mundo tem os seus problemas aí de... Sabe? Então, é muito legal a gente ler coisas diferentes, sabe? Porque fica meio cansativo quando é sempre a mesma coisa, sabe? Ai, tem um mocinho, tem um vilão, tudo é muito bem definido. Quem é ruim, quem é bom. Aqui nesse livro, todo mundo é muito cinzento, sabe? Todo mundo tem as suas nuances, tipo, a sua história, as coisas que fazem sentido pra cada personagem, e meio que ninguém tá errado e ninguém tá 100% certo, mas a gente tem o ponto de vista do personagem principal, que é o Victor, então ele acaba sendo um personagem que cresce muito, né, o Victor, a Sydney e o Mitch, que são praticamente uma gangue aí que vai se formando durante o livro. Então dou 4 estrelas para esse livro porque o final é realmente bem emocionante. É um livro que pode ser um pouco confuso, mas em nenhum momento ele é um livro chato, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo, a gente tá sempre tipo, o que vai acontecer? O que tá acontecendo? Como assim, sabe? Então não é um livro monótono e depois desses 25% ele acaba se tornando bem mais fluido, é só mais esse início aí que eu achei meio truncado. E eu tô muito curiosa pra saber o que é a continuação, porque tem um segundo volume e eu vou procurar isso agora. Hoje é quinta-feira e adivinha só, não li mais nada, mas eu vou mostrar pra vocês as últimas coisas que eu comprei, que eu mostrei, né? Esse daqui, na verdade, foi uma pré-venda, então ele chegou e eu nem sabia que ele ia chegar agora, eu achei que ia demorar mais pra chegar, que é a 8ª edição de Giving. Agora falta a New Pop lançar a 9ª, né, que é a última, mas eu já fiquei sabendo que a autora resolveu fazer uma continuação que vai se passar alguns anos no futuro, 5 a 10 anos no futuro, alguma coisa assim. Então eu já sei que Giving aí vai continuar por mais tempo, mas até essa continuação ser lançada no Brasil provavelmente vai demorar muito tempo, mas eu tô ansiosa pra ler o volume 8 e ansiosa aí pra New Pop lançar o 9º volume, que vai ser o volume final. E aí, essas foram as coisas que eu comprei, que eu mostrei, né? Comecei o vlog comprando. Falta uma coisa chegar, que é o 3º volume da HQ, de The Umbrella Academy. Aí eu comprei esse aqui, é mangá, na Vileira.
que é que tem um dorama também, e eu vi que ele tem 5 edições, e ele tava por R$ 24, então tava um preço muito bom, é um mangá bem grossinho, e eu sei que a história é muito bonita, porque a minha mãe já viu o dorama. 11ª edição de Nana, mas eu não tenho a edição 9 e a edição 10, eu parei de comprar na edição 8, só que essa edição aqui tava com preço muito bom, tava R$ 14, então eu tive que comprar, e as outras edições, a 10 e a 9, elas estão com preço um pouquinho caro, então eu vou esperar dar uma baixada de preço para comprar. Eu ainda não cheguei a ler até a 8, então por enquanto é isso aí. E aí eu comprei Pétalas de Akayama, que pelo que eu entendo é uma novel, né? Eu não abri ainda, mas essa capa é muito bonita. Já fazem alguns dias que eu não gravo pra esse vlog e também já fazem alguns dias que eu não tenho lido tanto, desde que eu terminei a leitura de Vilão. Aconteceram algumas coisas e aí eu acabei não lendo tanto. E aí ontem eu resolvi começar uma nova leitura, que é Como Tigres na Neve. Eu peguei esse livro emprestado da minha mãe. Eu dei esse livro pra ela porque eu achei que a história era interessante, que é sobre um tema que a gente gosta bastante, que é esse período em que a Coreia esteve ocupada pelo Japão, que ela era uma colônia do Japão. E eu acho que livros que se passam nesse período, eles são sempre muito significativos, e eu acho que eu sempre aprendo coisas diferentes sobre a cultura coreana e sobre essa parte da história que foi tão importante mundialmente falando, né? Eu li até a página 99, ele é um livro de 300 e poucas páginas. Eu tô gostando bastante dele, até então eu acho que ele vai ser muito provavelmente um livro 4 ou 5 estrelas. E é um livro com muitos personagens, e é uma coisa que eu achei bem interessante, assim. A princípio, a gente vai lendo sobre esses personagens e parece que eles não têm nada a ver um com o outro, mas ao longo da história eles vão se conectando e toda a história vai se conectando igual uma colcha de retalho. E eu achei essa forma de escrever e de contar a história muito interessante. Algumas coisas são um pouco chocantes, né? O livro ele começa em 1917 e a gente inicia esse livro... na verdade, com uma caçada, e logo depois disso a gente é apresentado a uma personagem que tem só 10 anos e acaba virando aprendiz de cortesã, e aí a gente para pra pensar o quão absurdo isso é. Mas claro que ela não vai, né, tipo, se prostituir com 10 anos, ela vai aprender, porque as cortesãs na Coreia, que eram chamadas de jisengs, elas não só se prostituíam, sabe? Elas aprendiam poesia, elas cantavam, elas tocavam instrumentos, elas dançavam, então elas faziam muitas apresentações e era tudo muito cultural ali, mas também tinha essa outra parte, né, envolvida. E esse vlog não saiu muito bem como eu esperava que ele fosse sair, mas eu queria comentar um pouquinho sobre Como Tigres na Neve, que foi um livro que eu terminei no dia 25 de fevereiro. Então, assim, só pra vocês terem uma noção, hoje é dia 27 de fevereiro. Eu pretendia que esse vlog fosse desse jeito, assim, tipo, completamente um vídeo num dia, outro vídeo no outro, e que ele durasse um mês. Não pretendia, mas assim aconteceu. Eu já esperava que esse livro ia ser muito bom, porque a minha mãe já tinha lido ele, na verdade esse livro é da minha mãe, não sei se eu comentei isso, né, que ela me emprestou. Então eu já esperava que fosse ser um livro muito bom, e eu acabei dando 5 estrelas pra ele. Eu achei que ele ia ser um 4 ou um 5 estrelas, e possivelmente um favoritado, mas ele acabou sendo um 5 estrelas, e acabei não favoritando ele, apesar de eu ter gostado muito dele. Eu acho que pra favoritar, tipo, ele é muito bom, mas não chegou a isso, sabe? Tipo, eu acho que ele é o melhor livro que eu li até agora. Eu li 2 livros, né? Tipo, entre Vilão e ele, eu preferi ele, porque, claro, Vilão eu dei 4 estrelas, pra ele eu dei 5. Então, até agora foi o melhor livro que eu li, mas não é, assim, um favoritado, assim. O que eu posso dizer sobre esse livro é que ele é triste. Ele é bem triste. É um livro que vai falar sobre guerra, como eu falei, né, na outra parte. Como eu já tinha comentado, o livro ele começa em 1917 e depois ele vai pra... Tipo, ele vai passando os anos, né, 1918, até a gente chegar lá no final do livro, que é 1960. 1965 é
o último capítulo do livro. Então foi realmente como eu imaginei que seria. A gente vai acompanhando a vida dos personagens, de todos os personagens, né? Tem a Jade, que é a personagem principal, que é a cortesã, que ela começa lá com 10 anos, e a gente vê toda a vida dela até ela ficar idosa, lá em 1965. Tudo que essas pessoas passaram durante as guerras, né? Porque a gente não pode se esquecer que o Japão, né, tipo, ele colonizou, ele invadiu a Coreia, e por muito tempo a Coreia era uma colônia japonesa. Aí então estava havendo uma guerra, porque tinha uma resistência coreana contra o Japão. E depois veio a Segunda Guerra Mundial, né, que o Japão se envolveu, acho que isso aí todo mundo sabe. E depois que a guerra entre Coreia e Japão terminou, começou a Guerra das Coreias. E eu acho que também teve, enfim, né, a Rússia se envolveu, os Estados Unidos se envolveu, todo mundo se envolveu e culminou no que a gente conhece hoje em dia como Coreia do Sul e Coreia do Norte. Então a gente vai ver esses personagens passando por muita miséria, por muita desgraça, por muita violência, por muita guerra, sabe? Vai falar de comunismo, vai falar de muitas coisas. Então, não é, eu acho que um livro para ler em qualquer momento ou para qualquer pessoa ler. Inclusive, eu li as resenhas dele no Scoob. No Scoob ele tem uma nota de 4.3, o que eu considero uma nota boa. Eu acho que acima de 4 é uma nota boa no Scoob. E aí eu fui ler as resenhas, porque eu ainda não fiz a minha resenha no Scoob, fui dar uma olhada e vi muita gente falando coisas assim que eu discordo 100%, dizendo que o livro não tem emoção, dizendo que o livro não tem romance, dizendo que o livro é superficial. Só que eu acho que as pessoas começaram a ler esse livro, tipo, pensando que ele seria muito como Pachinko, por ser um livro que retrata o mesmo período e por ser de uma autora também, né, coreana. Mas Pachinko é muito mais uma saga familiar, né? Vai falar sobre guerra, tem todo esse contexto, mas é muito mais uma saga familiar. Vai falar mais desses relacionamentos da família, de filho, de marido, de esposa, de cunhada. E aqui a gente tem personagens mais avulsos, né? A gente não tem uma família, a gente tem vários personagens conectados, mas eles não são parentes. Então, talvez isso que as pessoas não tenham gostado tanto, tenham ido ler esse livro esperando um pouco mais de Pachinko, e não é muito que nem Pachinko. Eu acho que ele é... Pachinko também é muito triste, mas esse livro, ele é mais... Eu acho que ele é mais cru, eu acho que ele é mais real, assim, tipo, não dá muito pra ir ler livro de guerra esperando que vai ter romance, felicidade e que os personagens vão acabar bem, né? Não querendo dar spoiler do que acontece com os personagens, mas enfim, né? Não tem, assim, emoção, paixão, romance. Claro que tem esses elementos, mas não é o foco do livro, né, gente? Aqui a gente tá falando como Tigres na Neve, que eu interpreto como as pessoas sobrevivendo, né? Igual os tigres sobrevivendo na neve. Então vão ter vários personagens. Tem personagem japonês, tem personagem coreano, sabe? Tem gente de ideologias diferentes e como que essas pessoas sobreviveram a esse momento tão complexo que foi, né, a ocupação japonesa na Coreia. Então não é um livro para qualquer um, não é um livro para ler em qualquer momento. Enfim, tem que estar preparado para ler esse livro porque ele é bem triste. Eu confesso que eu chorei mais no final, no meio do livro, assim, não acontecem coisas tão trágicas assim, mas o final me tocou bastante, assim, a forma como acabou. Mas é isso, não foi um livro que eu chorei o tempo inteiro, assim, eu chorei no final, mas sim, ele é muito triste, porque retrata uma coisa que aconteceu de verdade, né? E é isso, depois que eu terminei, então, agora no finalzinho de fevereiro, hoje, como eu já falei, são 27 de fevereiro, eu peguei pra ler A Fundação, né, o primeiro livro da Fundação, do Isaac Asimov, eu tô lendo no Kindle. E eu li muito, muito, muito pouco mesmo. Eu li 3 capítulos, que dá tipo 5% do livro. Então eu ainda não tenho grandes impressões. Eu sei que é uma trilogia, mas é uma trilogia curta, porque esse livro aqui ele não tem nem 300 páginas. Então eu acredito que vai ser uma leitura rápida. E eu quero terminar esse vlog tendo lido esse livro. Então eu vou ter lido 3 livros nesse vlog. Oi, gente, terminei de ler A Fundação, né? Então vim aqui rapidamente falar pra vocês o que eu achei do livro. São 8 horas da manhã, deixa eu ver, são 8h06 de um sábado, e faz mais ou menos, acho que uns 2 dias que eu terminei de ler esse livro. Hoje é dia 9 de março, então demorei aí o quê? Eu comecei esse vlog
e no final de janeiro e termino ele aqui, vamos dizer que início de março, tá? Então tô mais aí no meu ritmo de ler um livro por mês. Não posso falar muito alto porque eu não quero acordar meu namorado que tá dormindo. Mas então, vamos falar um pouquinho de Fundação. Para quem não conhece, Fundação é um livro que foi lançado, acho que lá em 1951. É uma saga, na verdade é uma saga de ficção científica, escrita pelo Isaac Asimov, que é tipo super famoso aí, né? Quem não conhece, por favor, conheça. E então, Fundação, ele tem uma primeira trilogia. Ele me lembra bastante Duna, na verdade, porque tem uma primeira trilogia e depois tem mais 3 livros. O meu namorado, por exemplo, ele leu a primeira trilogia e ele não leu os outros 3 livros. E eu não sei o que eu não sou esse tipo de pessoa, assim, que vou ler a primeira trilogia e não vou continuar o resto. A mesma coisa com Duna, que eu também tenho a intenção de finalizar, né, a leitura de tudo. Então, assim, mas minhas impressões sobre o livro foi que ele tem muitas similaridades com Duna, e não tô dizendo de que, o Frank Herbert de Duna foi lá e plagiou Fundação, não, claro que não. Mas são 2 livros que vão falar sobre um império intergaláctico e piriri pororó. Eu acho até difícil, assim, dar pra vocês uma definição, uma sinopse, mas é basicamente um império galáctico aí que não está mais dando muito certo, e aí vem esse cara, que ele é um psicohistoriador, que é o Harry Seldon, e ele diz assim, cara, ó, deixa a gente ir lá para um outro planeta, e lá nesse planeta a gente vai fazer uma fundação com cientistas, e a gente vai, né, organizar as coisas. Mas, assim, logo no início do livro dá pra ver que ele tem muitas intenções por trás desse estabelecimento dessa fundação nesse planeta que fica, tipo, super longe, super distante, lá na borda da galáxia e tudo mais. É basicamente um livro de homens sentados na volta de uma mesa discutindo política. E o livro ele tem vários pulos temporais, então ele não tem, tipo, personagens muito principais. Eu já tava conversando sobre isso com meu namorado e eu falei que pra mim o personagem principal da Fundação é a Fundação, e os outros personagens, pelo menos nesse primeiro livro, porque ele falou pra mim que muda bastante no segundo livro. Mas eu acho que assim, não tem um personagem principal porque a gente vai mudando, tem muitos saltos temporais assim muito grandes de muitos anos. Então os personagens mudam muito, as tretas políticas vão mudando ao longo desses anos e muitas coisas vão mudando aí no império e no governo e quem tá no governo e como está sendo governado. Então todas essas coisas vão ser abordadas nesse livro. Eu acho que, assim como qualquer livro assim de ficção científica mais punk, vamos dizer assim, né, mais que tem uma construção de universo mais complexa, ele tem aquelas partes que a gente tá lendo e a gente não tá entendendo nada com nada, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo muito bem. Quem são esses personagens? Qual é o objetivo deles? De onde saíram? O que são? E aí, eventualmente, o Isaac Asimov, ele vai desenrolando essa história até ter, tipo, um blocão de texto, assim, de diálogo, onde ele vai lá e te dá uma pedrada e aí tu entende o que tá acontecendo na história. Então, é isso, assim, eu dei nota 4 pra esse livro, porque quando ele terminou, tipo, o final dele é muito, assim, não é um final. Tipo, claramente, parece que tu terminou um capítulo e parece que tu vai continuar lendo. Até porque essa primeira trilogia ela foi lançada pela editora Aleph, e a editora Aleph lançou ela, tem um box, né, que tem são 7 livros, na verdade não são nem 6, são 7 livros, né, da primeira e da segunda ali parte, e só que tem um livro que é da primeira trilogia, que é um livrão grosso que eles estão todos ali, estão os 3 livros em um. Então eu acho que talvez aquele volume faça mais sentido. Só que, por exemplo, ler um negócio daquele físico que tem, sei lá, acho que mais de 1000 páginas, inviável, né, porque eu acho muito grande. E no Kindle não foi a versão que eu peguei, né, eu peguei a versão que era só o primeiro livro mesmo. Então eu vou dar continuidade eventualmente, mas não agora, porque não é um livro assim que eu fiquei super com vontade de ler, assim, super, tipo, não era um livro que eu estava emocionada com os acontecimentos, eu queria muito saber o que ia acontecer. Tem uma parte só que isso aconteceu, mas mais pro final do livro, assim, eu achei os acontecimentos mais, assim, meio morno ali, o desenrolar. Então, assim, vou continuar lendo? Vou. Gostei? Gostei. Recomendo? Recomendo. Acho que vale a pena ler? Acho que vale a pena ler. Vou continuar lendo agora? Não. Eu vou ler outras coisas e depois
eu vou voltar pra essa série e vou indo lendo ela aos pouquinhos, assim como eu fiz com Duna, porque eu acho que assim pelo menos funciona pra mim. Entre Duna e Fundação, eu acho que Duna ainda é mais complexo, mas eu também acho Duna um pouquinho mais interessante, o primeiro livro pelo menos. Então, acho que são essas as considerações que eu tinha pra fazer. Esse vlog ficou muito mais extenso de tempo de gravação e de espaço de tempo que eu gravei ele, não era suposto que fosse assim, mas tudo bem, acho que foi diferente, assim, eu consegui falar diferente, assim, de uma forma diferente, assim, dos livros que eu tô lendo, e gostei, acho que vou fazer mais vezes, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, deixa o comentário, deixa o like, né, não esquece que é importante, deixem nos comentários o que vocês estão lendo, se vocês já leram alguns dos livros que eu li, se vocês gostam, se vocês não gostam, que é algum de vocês, e é isso, gente, até o próximo vídeo, muito obrigada por ter assistido.